Olá, bom dia. A notícia de frente desta sexta-feira já está no ar. Hoje, dia 25 de setembro. Vem junto com a gente, participe do A Notícia de Frente e seja também um dos nossos comentaristas. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo Júnior. E bom dia você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos. Gente, olha, deixa eu contar aqui para vocês, logo nesse início, que a partir desta segunda-feira, dia 28, vamos iniciar uma série de entrevistas aqui no A Notícia de Frente, com os candidatos às prefeituras de Cuiabá e também de Várzea Grande, além dos candidatos ao Senado Federal. E começaremos com a disputa na capital, sempre ao vivo. A ordem de participação dos 8 candidatos foi decidida em sorteio realizado entre seus representantes e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E o nosso primeiro convidado nesta segunda-feira será o Gilberto Lopes, que é o candidato do PSOL. Aqui você vai saber o que pensam os candidatos, o que você, eleitor, pode esperar. O ANF vai ajudar você a cobrar projetos, boa gestão, transparência, honestidade, respeito ao seu voto. Conto com a sua audiência, viu, gente? A partir, então, de segunda-feira, dia 28, a gente começa a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, começando com o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes. Olha, e vamos de trânsito agora, para começar uma notícia de frente também com informações para quem vai sair daqui a pouquinho de casa. Quer saber como que está o trânsito aqui na capital nesse início de sexta-feira, gente? A sexta-feira tão sonhada chegou. Vamos dormir até mais tarde amanhã, nem que seja meia horinha, já está valendo. Aí o trânsito na Avenida do CPA, que é historiador Rubens de Mendonça. Olha como tá bem mais limpo, né? Para não ter puxão de orelha. Trânsito bem tranquilo. Céu, você pode ver ali o raio solar, ó. Você vê o reflexo do sol nos prédios, porque o tempo realmente, o céu está bem limpo. Saiu aquela concentração de fumaça, graças a pouquinha chuva que caiu, já fez diferença. Olha só o nascer do sol, que lindo, que a gente tem ali na Miguel Sutil, no Mãe Bonifácia, no Parque Mãe Bonifácia, a região também tranquila, a rotatória que dá para dar acesso ao centro político, ao centro de eventos do Pantanal e ao bairro Santa Rosa, trânsito tranquilo ali nesta região. Aqui nós temos o viaduto da Miguel Sutil, ali no Despraiado, não é isso? Trânsito tranquilo no viaduto do Despraiado. Em cima, a gente pega ali o ângulo da Miguel Sutil, nos dois sentidos, bem tranquilo. Agora sim, a gente tem um outro acesso ali, inclusive foi acesso durante as obras da guia, né? Essa região aí ficava extremamente congestionada. Agora não, está bem tranquilo. O trânsito agora nesta manhã de sexta-feira. Temos a Miguel Sutil, mais do alto, bem bonita ali em avenida, os prédios na fundo, a gente vê o sol, né? O reflexo do sol também, por conta da diminuição da fumaça, a gente já consegue observar. Você quer uma frase? Eu acho que começar o dia com coisa boa, o dia fica bom, né? Você quer uma frase bonita, mas muito bonita para esse nascer do sol, dita por um grande filósofo na época do Renascimento ainda. Época do Renascimento, né? Primeiro ele dizia que todo nascer do sol é um mero milagre, né? Simplesmente assim. Mas a frase dele é o seguinte: na verdade o que nós estamos vendo não é o nascer do sol, é Deus pedindo para ser descoberto. É isso mesmo. Né? Todas as manifestações da natureza são, sobretudo, Deus pedindo para ser descoberto nos corações mais aflitos. Esse é o David Hume. É isso, gente. Então vamos apreciar o nascer do sol e que venham notícias boas para essa sexta-feira e que tenhamos um final de semana abençoado também. Olha, vamos falar da CPI do Paletó, porque o presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o Misael Galvão, disse que vai cumprir a decisão da Justiça e colocar em votação novamente o relatório da CPI do Paletó. A Luciana Gavilha tem as informações.
O autor da ação é o presidente da CPI do Paletó, o vereador Marcelo Bussic. O parlamentar ingressou na Justiça com um mandado de segurança para tentar suspender os efeitos da sessão do dia 16 de julho, do qual entendeu que o prefeito Emanuel Pinheiro não deveria ser afastado das atividades justamente porque não teria nenhum tipo de envolvimento em relação ao dinheiro do paletó, como um dinheiro proveniente de propina. No dia 16 de julho, foram 13 votos a 9. No entanto, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública entendeu que todo o trâmite da casa foi desrespeitado. Questões importantes, como, por exemplo, o fato de que o parecer que foi votado em plenário não tinha o parecer da CCJ, que pode e tem o poder de alegar ilegalidades ou não durante todo o trâmite de apuração dos trabalhos da CPI. Diante da determinação da Justiça, a CCJ já avaliou nesta última quarta-feira todos os trabalhos e entendeu que existe uma perfeita legalidade de todas as ações da comissão parlamentar. Isso quer dizer que agora a Justiça, dando essa resposta, de fato cancelou a sessão do dia 16 de julho e obriga a Casa a fazer nova convocação, respeitando os prazos para que os parlamentares possam comparecer e também fazer a votação. O parecer da CCJ veio ao encontro do que nós tínhamos feito em nosso relatório, no mesmo sentido, né? E de modo que agora nós estamos prontos para votar. Cabe agora à presidência da Casa nos convocar para uma sessão com pelo menos 24 horas de antecedência. Como foi o parecer da CCJ? Veio no mesmo sentido, aprovando todos os itens do nosso relatório, já era esperado também, porque não tem nada errado. Aliás, a denúncia que o Ministério Público Federal fez do prefeito Emanuel Pinheiro tem todos os elementos que nós prevíamos no nosso relatório aqui da CPI e com muita tranquilidade está correndo tudo normal como deveria ter sido lá em junho. Um membro da CPI, o vereador, o sargento Joelson, também faz um desabafo que ele estaria sendo processado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, justamente pelos trabalhos desenvolvidos na CPI do Paletó. É que o vereador utilizou o plenário para externar toda a opinião dele, de acordo com os trabalhos apurados, que o prefeito deveria ser afastado. Diante do que o vereador disse em plenário, o prefeito teria se ofendido e recorreu à justiça para processar o vereador. O prefeito Emanuel Pinheiro, naquele período que nós estávamos confeccionando o relatório, soltou um monte de fake news, um monte de ameaças veladas contra a nossa pessoa. E a gente fez uma fala em plenário, numa sessão contundente, dizendo que nós estávamos fazendo apenas o nosso trabalho. E ele se sentiu ofendido com isso, abriu uma ação contra nós, pedindo danos morais de R$50 mil. A gente ainda não foi intimado, mas está correndo. Ele alega que nós não demos direito de defesa para ele, que nós o julgamos sem o processo legal, coisa que não aconteceu. Quantas vezes a defesa dele nos repeliu porque a gente queria posicionamento, a gente queria que ele falasse, as testemunhas dele nenhuma veio, as de defesa nenhuma veio. E aí ele está alegando no processo que nós não demos direito de defesa para ele, que nós o julgamos antes do processo legal. O presidente da Casa, o vereador Misael Galvão, que agora é obrigado a convocar uma nova sessão para votar novamente a CPI do Paletó, ou melhor, o relatório que já veio da CCJ e também dos membros da comissão, tem um prazo legal. Portanto, nos próximos dias, ele vai colocar novamente em pauta de votação o relatório da CPI. Decisão judicial não se discute, cumpre. E eu respeito a Justiça. Agora, a CCJ, nós cumprimos a decisão imediatamente, encaminhamos para a CCJ. A CCJ devolve para a Câmara, já devolveu para a presidência. Ainda estamos finalizando todos os encaminhamentos que tem que ser feitos administrativamente e assim que puder, assim nós vamos convocar uma extraordinária, tá? Então nós vamos cumprir na risca a decisão judicial. De acordo com as próprias palavras do presidente da Casa, a decisão judicial não se discute, se cumpre, mas ele
disse muito bem que não concordou com essa decisão pelo fato de que entende que a Casa de Leis em nenhum momento errou no trâmite processual com a CPI do Paletó. No entanto, ainda não definiu a data de votação, só garantiu apenas que será em breve. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Deixa eu ir aqui, vocês querem comentar essa questão? Eu só da queria CPI? levantar um Porque questionamento. na verdade, assim, só para vocês comentarem também, será que a gente vai ter uma votação diferente do que a gente já viu? Porque acho quem que não, mas votou assim- é da base do prefeito, enfim, é bem complicado. Por eu né? não ser advogado, o Lúcio é jornalista, mas pode ser que ele tenha informação e possa complementar a minha ignorância, não no sentido de ignorar, mas no sentido de não saber com relação a isso. Mas o que me deixa bastante desconfortável com relação a essa questão da CPI é assim, o que é que esses vereadores têm a ver com algo que aconteceu lá atrás, no caso do Emanuel Pinheiro, que era deputado, né? Então ele era, no caso, deputado nesse suposto recebimento de propina. Por que eu digo suposto? Porque ele se diz inocente o tempo todo, inclusive diz que agora ele vai poder provar realmente a sua inocência, porque tem testemunhas, tem provas, enfim, né? Qual a finalidade, qual a eficiência de uma CPI em uma gestão fora do acontecido, fora do fato, né? A CCJ deu uma análise técnica, enfim, mas qual o fundamento jurídico disso, né? Eu não sei se cabe à Câmara de Vereadores de Cuiabá essa questão de CPI, solicitação de afastamento, ou se cabe realmente ao Ministério Público Federal dar celeridade a esse processo, que já deveria ter dado, para poder dar uma resposta à sociedade. Essa é a grande dúvida que eu tenho. Certo. E vai ser votado, né, novamente esse relatório aí da CPI que ficou aí, foi batizada, né, como a CPI do Paletó, depois que o Ministério Público Federal denunciou e a Justiça Federal, por meio lá, através lá da vara que é comandada pelo juiz Jefferson Schneider, colocou o prefeito Emanuel Pinheiro na condição de réu, né, nessa questão aí da denúncia, né, na delação, né, do ex-governador Silval Barbosa, falando lá da propina, do mensalinho para os políticos, né. Nessa semana foi divulgada aí uma nova denúncia, né. Já havia sido feita, mas a novidade foi o vídeo, né, do ex-presidente da Assembleia, José Riva, né. Silval falou num mensalinho de R$600 mil para os deputados, né, e José Riva falou agora em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro numa propina, num mensalinho de R$2.400.000. E tem também, dentro desse caso aí, envolvendo as figuras públicas aqui de Mato Grosso, né, ex-deputados principalmente, tem aí, lá no Ministério Público Estadual, né, lá no Ministério Público Estadual já teve lá uma ação por improbidade administrativa, né? Agora, eu não sou, o professor ali falou que não é jornalista, eu não sou advogado, eu não sei se é o seguinte, se o fato da Justiça Federal ter colocado o prefeito como réu, né, nessa denúncia feita pelo Ministério Público Federal, pode influir de alguma maneira, né, nessa ação lá do Ministério Público Estadual, que é por improbidade administrativa. Na época que dessa ação aí, porque isso foi em 2018, se eu não estiver equivocado, foi pedido inclusive o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, mas a Justiça Comum, né, a Justiça aqui de Mato Grosso, negou esse afastamento. Mas tem lá essa ação por improbidade administrativa. Certo. Agora, na Câmara ali, a votação em plenário não deve mudar praticamente nada, né? Porque a maioria lá, a maioria dos vereadores, não é? Eles são assim, extremamente fiéis ao Palácio Alencastro, né? Então, eles tentaram evitar a CPI de todas as formas, foram à Justiça, né? Tentaram atrasar, então o resultado lá não deve ser diferente do que foi até agora, né? Tá, olha aqui, deixa eu ir com a participação dos nossos telespectadores aqui.
A Silvana, minha amiga que chegou de Rondonópolis, está aqui já assistindo a Notícias de Frente, mandou fotinho pra gente, ligadinha nas notícias aqui na TV Vila Real. Obrigada, minha querida. O Marcelo Sandrin mandou aqui pra gente ao nascer do sol. Tirou uma foto, disse que parou o carro, indo para a clínica, tirou a foto e mandou o nascer do sol. E olha, ele é o seguinte, né? Ele é o seguinte, o doutor Marcelo Sandrin, amigo nosso aqui, amigo do Grupo Gazeta, né? Ele é o seguinte, ele tem condições de fazer isso todo dia. Não, todo dia. Sabe por quê? Porque não falha um único dia, seja segunda, terça, sábado, domingo, feriado, invariavelmente não falha. Ele manda um bom dia antes das 5 da manhã. Isso é verdade. Então ele pode fazer isso todo dia. Pode. Né? Olha, não é tarefa não, hein? Senão vai cobrar hora extra aqui, né? Ó, a Marli mandou aqui pra gente também. Bom dia, bancada. Olha que maravilha poder ver o céu azul sem fumaça. Essa foto foi tirada no Sucuri, aqui em Cuiabá. Olha aqui a foto da Marli, olha que lindo. Obrigada, Marli. Ela fala, né? CPI do paletó é piada de mau gosto. Bora na urna dar o resultado da CPI. Tem mais gente aqui falando. Bom dia, Nayara, bancada. Eu quero saber os candidatos à Prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande que não tem envolvimento com a Justiça. É o Manuel, do Santa Cecília de Várzea Grande. Aí tem um questionamento para o professor. Bom dia, professor. Ele era deputado, sim, na época, agora é prefeito. Pela sua fala, dá a impressão que quem roubou antes pode ser perdoado se a Câmara está com a CPI do paletó. Por quê? É a única, ou melhor, únicos vereadores que tiveram a coragem de denunciar. É a DEA. Não, DEA, de forma alguma, pelo contrário. Eu acho que alguns princípios são basilares para que o sujeito seja um representante público, né? Eu só estou questionando com relação à questão jurídica do processo, né? Mas, por exemplo, eu sempre defendi aqui, sempre defendo na minha conduta 3 pilares fundamentais para que um gestor precisa ter como princípio, né? Moral e ético, que é o caráter, a humildade e a honestidade. Não adianta, não é porque ele cometeu um erro lá atrás que ele não vai cometer aqui na frente. O que eu estou cobrando é exatamente saber que tipo de candidato, até considerando que ele é candidato novamente à prefeitura, né? Ele está pleiteando uma reeleição, que tipo de candidato nós teremos nessa eleição? Se realmente ele tem caráter ou não tem caráter, se ele está falando a verdade ou se ele não está falando a verdade, está faltando com a verdade ou está mentindo. Eu estou cobrando da justiça saber se ele é inocente ou se ele é culpado nesse processo todo da CPI do paletó, considerando que ele se diz inocente o tempo todo. Nayara, eu vou pegar uma carona. Tá. Vou pegar uma carona na fala do professor Haroldo, né? Nós estamos aí muito perto aí da campanha eleitoral. Você falava aqui agora há pouco, né? Os candidatos vão começar a se apresentar, começa aí uma série, né? uma bateria de entrevistas aqui no Grupo Gazeta, né? Na TV, na rádio, né? No Jornal do Meio-Dia, né? Com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Então, e tem eleição em Várzea Grande, em todos os outros municípios, tem eleição para o Senado, então eu vou pegar carona aqui com o que o professor Haroldo falou, para reforçar, né? Para reforçar alguns desses princípios e traduzindo rapidamente cada um deles, né? Por exemplo, preste atenção para ver se você identifica 3 qualidades que são fundamentais num candidato. Decência, honradez, que o professor falou aqui, caráter. Porque é o seguinte, quem não é decente é uma pessoa desonesta, ok? No caso da honradez, quem não tem honra, essa pessoa patrocina o seguinte, ela não sustenta em pé o que ela falou sentado, né? E na questão, no outro aspecto aqui que eu toquei, né, dos princípios que eu citei aqui, o outro é o caráter, né? Porque quem não tem caráter, ele transpira falsidade, não é isso? É a imagem da mentira, transpira dissimulação. E olha, fuja do dissimulado, porque é o seguinte, tem 2 alternativas aí, né?
tem duas alternativas. Ou ele vai colocar uma casca de banana na sua frente, ou vai jogar uma bola nas suas costas. Então, preste atenção. Olha, decência, honradez e caráter, né? Preste atenção para ver se esses políticos, esses candidatos que estão disputando a eleição, eles têm essas qualidades e prezam esses princípios. Aí é o seguinte, esses princípios, eles valem para você analisar o candidato que você pretende votar nessa eleição, mas vale também para você ficar atento, né? Em relação às pessoas com as quais você se relaciona. Quer dizer, é importante para o político? Mas é importante também no seu dia a dia. Lembrando que o caráter é um conjunto de hábitos, vícios e virtudes da pessoa, né? E não pode ser aprendido, muito menos ensinado. Ou você tem, ou você não tem. E honestidade, ninguém nasce honesto. É igual um comportamento, é uma qualidade de comportamento. Você precisa treinar, é como andar de bicicleta. Olha, gente, daqui a pouco eu volto com mais participações, mas a gente tem que ir agora, com o Bruno Pinheiro, que ele vai trazer informações para a gente de um incêndio na região do Distrito Industrial. Não é isso, Bruno? Vamos começar com o Bruno. Bom dia, Bruno. Conta mais para a gente, por favor. Olá, Nayara, bom dia para você de casa. Era por volta de meia-noite quando houve essa explosão. Iniciou o incêndio e queimou durante toda a madrugada até agora pela manhã. 2 caminhões do Corpo de Bombeiros estão no local, o fogo já foi controlado. A gente observa que no teto dessa fábrica um buraco com focos de incêndio, o que leva a entender que houve uma explosão. Ao lado de fora, aqui onde estamos, no asfalto, tem vários pedaços do teto de aço que sobrou, que esparramou durante essa explosão. A gente também observa que lá dentro existe ainda, no interior dessa fábrica, uma máquina que está limpando, retirando o que sobrou, o material que estava lá dentro deste galpão. Mais informações, nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes deste incêndio aqui no setor industrial, dentro desta fábrica que, segundo as primeiras informações, é uma fábrica de ração. Todos os detalhes ainda hoje às 10h50 no Cadeia Neles. Nayara. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. E vamos então saber agora os destaques do Lúcio e do Haroldo para hoje. Vamos começar com o seu, Haroldo. Olha, a CNI, Conselho Nacional da Indústria, ela encomenda, ela sempre faz pesquisas bimestrais, né, com relação à administração pública. E também, época de campanha, faz pesquisa eleitoral também, para saber exatamente na corrida eleitoral quem está na frente, quem está atrás, índice de reprovação e por aí vai. E ontem ela divulgou uma pesquisa bastante importante, mas que traz, sobretudo, uma certa miopia de um cenário em meio a uma pandemia com relação à questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa, mostrar onde é que cresceu a popularidade, onde é que ele perdeu a popularidade e por que necessariamente essa miopia, por que eu chamo de miopia? Porque não é um cenário que a gente possa confiar de forma plena. É um reflexo, é um flash do momento, né? Com relação à popularidade do presidente Jair Bolsonaro e o índice de rejeição dele. E de que forma também ele vem tratando áreas específicas, né? Sob o ponto de vista da população. Como é que a população enxerga a questão da forma que o governo federal está tratando a educação, a saúde, a questão dos impostos, enfim, a área da segurança. Tudo isso foi mapeado por essa pesquisa, mas que traz, sobretudo, algo um pouquinho nebuloso, que vai se fixar certamente nos próximos meses. Certo. E você, Lúcio? Meu destaque é sobre estrutura partidária. Bom, todo mundo sabe o que é que significa, né? Sempre com aspas, né? Estrutura partidária. E nós já tratamos desse assunto, inclusive essa semana aqui, já falamos bastante daqueles pequenos partidos que para se coligar, né? Para se aliar a outras agremiações, eles chegam e falam, olha, preciso aí de uma estrutura partidária. Ou seja, estão falando de dinheiro. E quem colocou isso numa entrevista lá para o Olhar Direto foi o candidato ao Senado, Reinaldo Moraes, o rei do porco, né? O que me parece que o candidato é o mais rico, né?
é o mais rico. Ele tem aí, declarou um patrimônio de 158 milhões Fazer de só reais. uma correção, Mas esse Lúcio, não- importante mas esse- nisso, a sua fala, né? Ele é o mais rico, do ponto de vista de quem realmente declarou a coisa certa, né? Sim, sim. Porque tem gente que nós já é falamos muito sobre mais rica e não declarou Nós já falamos, o valor certo. falamos sobre isso aqui, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta quando se fala isso. Mas isso aí é problema deles, não é problema nosso. O nosso problema aqui é dar notícia de forma isenta, imparcial, analisar, dar opinião. O resto não é tão importante. Bom, voltando aqui ao meu destaque. Aí o rei do porco, o Reinaldo Moraes, numa entrevista a um site aqui da capital, no destaque eu digo qual é o site, ele falou, olha, tem lideranças partidárias que chegaram a pedir 5 milhões de reais para fazer coligação. É isso aí. É isso aí. Agora o seguinte, precisa dar nome aos bois, né? É importante essa denúncia. É importante essa denúncia, mas precisa também de uma atuação da justiça, não é isso? Da justiça eleitoral. É preciso o seguinte, carimbar essa turma, né? Carimbar essas lideranças políticas desonestas, que querem o seguinte, usar a eleição para ganhar dinheiro, né? Para enfiar dinheiro no bolso. Então, esse é o meu destaque de hoje. A estrutura partidária. Mas como é que essa estrutura partidária, essa estrutura que é milionária, passa de um ponto ao outro, justamente para você ter o apoio partidário? Porque não estamos falando aqui de 10 mil reais, de 5 mil reais. Estamos falando de 5 milhões, de 2 milhões, de 3 milhões. Como é que isso tudo acontece sem que a Receita saiba? Pois é, a gente vai falar disso no destaque. Brincadeira. Gente, olha aqui, vamos a mais participações. Bom dia, Nayara. Os princípios são 2. Competência e honestidade. Só isso já basta. Já basta. Tem mais gente aqui participando. O Tiago, lá de Primavera do Leste, disse que está sintonizado na gente. Ó, o Lúcio ali no fundo. Deve ser o destaque do Lúcio. Ele está ali trabalhando e sintonizado na gente. Tem mais fotinha aqui, ó, do Nascer do Sol. João Nazareno, no centro de Cuiabá. Que fotos espetaculares, hein, gente? Lindas, lindas. Tem denúncia. Bom dia, bancada. Não vou me identificar por motivos de represálias, mesmo sendo antigos no serviço, mas contratados. Somos vários com mais de 15 até 20 anos de serviço. Somos do grupo de risco, estamos em casa, ganhamos pouco. Temos um mensalinho, ele falou mensalinho, né, de R$70. Deve ser assim uma ajuda de custo para comprar remédios. Ou a mensalidade, né? O corretor aí, né? Controlados, e ainda tira de nós. É que o corretor é o seguinte, às vezes a pessoa vai escrever mensalidade, mas como fala-se tanto em mensalinho, o corretor acha que é mensalinho. Aí fala aqui, de R$70 e compramos remédios controlados, e ainda tiram de nós. Em muito deles que pagam posto não tem vários meses, por favor. Aí ele está falando que não tem remédio nos postos. Secretaria de Saúde de Cuiabá, ele não quer se identificar. Ele fala que teve uns vereadores que foram na secretaria e que não foi a pedido deles. Enfim, ele traz essa denúncia aí, a gente já encaminhou para a assessoria de imprensa, tá, gente? E vamos esperar aí uma resposta. Vai demorar um pouquinho, porque ainda está muito cedo, mas assim que a gente tiver a resposta, a gente traz aqui para os nossos telespectadores. Tem mais gente participando, a gente vai para um breve intervalo, depois a gente volta. E falta remédio, né? Na verdade é que falta, né? Falta remédio lá no posto de saúde, não é isso? O seguinte, ainda continua faltando medicamento lá na farmácia de alto custo. Continua faltando. Tudo bem, não dá para ter 100%, porque as autoridades dizem o seguinte, não dá para ter 100%, mas o seguinte, as reclamações continuam, né? Né? Em relação à farmácia de alto custo, o telespectador reclamou aí, deve ser da rede básica de saúde, com certeza, né? Deve ser da rede municipal de saúde. Sim. Né? A falta de remédio, que é algo que é denunciado todo dia, e não resolvem o problema, não é isso? E o pior é o seguinte, é que na área de saúde, a denúncia não é só de falta de remédio, não. Tem denúncias bem piores do que isso. Piores assim, né? No aspecto que nós falávamos aqui agora há pouco, dos princípios morais, principalmente em relação
a honestidade. E o mais incrível é o seguinte, não é só a gestão, Emanuel Pinheiro, todas as gestões, de certa forma, apresentaram problemas com relação à farmácia de alto custo. E a pergunta que fica no ar é o seguinte, varia muito a questão de pessoas com depressão, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, não vai variar. Se você tem identificação da demanda, né, você tem como controlar a quantidade de medicamentos e fazer uma certa gestão de medicamentos, gestão orçamentária, para que você possa... É tipo da variável tangível dentro da administração pública, né? Tem. Infelizmente não consegue resolver. E só para corrigir aí, vou aqui dar uma ajudinha para o prefeito Emanuel Pinheiro, né? A farmácia de alto custo é governo. É governo, né? Então não tem, aí não tem nada a ver nesse caso. É governo federal, Não, governo não estadual. Não, tem estadual, tem federal, mas a responsabilidade é do governo estadual. Ele recebe recursos para isso. Gente, deixa eu explicar duas coisinhas aqui. Tem uma pessoa questionando o professor Haroldo e aqui a gente. O Gilson está falando que é pejorativo chamar o Reinaldo Moraes de rei do porco. Por que a imprensa classifica o candidato assim? Na verdade, ele se classifica no meio dos suínos-cultores. Ele é conhecido dessa forma porque ele busca ser conhecido dessa forma. Não, eu foi nada por exemplo, criado é o seguinte, pela gente aqui. Respeito a opinião aí do telespectador, mas, por exemplo, eu nunca vi, pelo menos não vi até agora, o Reinaldo Moraes via pouco e falou, olha, para com isso, eu não gosto de ser chamado de rei do porco. Me parece o seguinte, que ele quer esse carimbo, entendeu? Até porque é o seguinte... Tem rei da soja, né? Aí é o seguinte, hoje, talvez se você falar Reinaldo Moraes, as pessoas podem não ligar o nome à pessoa, né? Mas se você falar rei do porco, pronto, aí eu nunca tinha ouvido falar dele, olha, nunca. Agora um outro questionamento, eu vou deixar aqui o Haroldo responder, porque é bom a gente responder para a sociedade. Bom dia aos 3 grandes apresentadores. Meu nome é Enoque, sou do Novo Horizonte, em Cuiabá. A gente nota que o professor Haroldo tem ódio do atual prefeito, porque na eleição passada ninguém falou nada dos deputados que estavam incluídos nessa turma que pegou o dinheiro. Até o atual presidente do TCE foi acusado dessa sujeirada e ninguém fala nada, só do Emanuel. Aí é só para explicar que a delação saiu depois também das eleições, né, Haroldo? Primeiro que eu não tenho ódio de ninguém. Graças a Deus eu não tenho desafeto nessa vida, entendeu? Minha vida é muito leve, não tenho ódio de ninguém porque eu não carrego isso. O ódio é um vício e não traz absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Então eu não tenho ódio de ninguém. O que eu tenho é uma indignação muito grande com certas coisas, né? Porque, por exemplo, não é possível que você tenha alguém que realmente colocou dinheiro no paletó, o vídeo é claro, é transparente, deu repercussão nacional, né? E você tem isso de um lado. Do outro lado, não só ele, como os seus pares, outros deputados fizeram a mesma coisa, né? Tiveram várias delações, as pessoas que fizeram as delações disseram que aquele dinheiro é propina, isso tudo de um lado. E do outro lado ele se diz inocente, ele torna-se réu e diz assim, agora é minha chance de provar realmente que eu sou inocente, eu tenho testemunhas, eu tenho provas, eu tenho tudo. E a justiça não tem o tempo certo para poder dar a resposta à sociedade. Quer dizer, o que eu tenho é uma indignação com uma série de coisas que acontecem na sociedade que eu não posso guardar para mim. Eu aproveito a oportunidade, enquanto apresentador, de desvelar exatamente a minha opinião. Só isso, mais nada. E tem um outro componente aí que eu acho que ajuda também a esclarecer essa dúvida do telespectador, o Enoque lá do Novo Horizonte, não é isso? Ele mesmo cita, né? Olha, eram deputados, né? E os outros deputados, vocês não vão falar nada? Bom, aí é preciso esclarecer o seguinte... Aqueles que eram deputados, Enoque Duarte, eles são ex-deputados. Alguns daqueles foram julgados e reprovados nas urnas. Então é o seguinte, eles são ex-deputados. E como o Haroldo Arruda colocou aqui, é diferente do caso de Emanuel Pinheiro, sim, que é prefeito e que administra um orçamento superior a 3 bilhões de reais. Para mim, essa é a diferença entre os ex-deputados, né, que eram deputados à época e que aí é o seguinte, por várias razões estão fora do cenário político de hoje, alguns reprovados nas urnas, e aí a diferença em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, que está ocupando o mandato e administrando um orçamento de bilhões de reais. Lembrando que, inclusive, alguns ex-deputados que foram pegos lá colocando dinheiro no bolso, como
no bolso não, mas pegando dinheiro, como o Alexandre César, declarou que realmente era propina aquilo lá, entendeu? No caso de Alexandre César, era na mochila. Na mochila. Teve outro que era em caixa de papelão. Exatamente. Né? Teve outro que era em bolsa. Né? Exatamente. Bolsa de grife, né? Quando aconteceu lá atrás isso, né? Eu me lembro muito bem. Eu acho que a verdade, ela precisa sempre ser dita. Precisa sempre ser dita. Ela é importantíssima. Essa frase não é sua. Não? Essa frase não é sua. Não, mas pode concluir. Essa frase... Eu devo ter lido em algum lugar, né? Não, pegou em algum lugar. Mas assim, o que aconteceu lá atrás seria muito mais honroso por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, caso realmente aquilo seja propina, ele ter dito, olha gente, era propina, entendeu? Eu errei, enfim, vou responder por isso e pronto, acabou. Isso seria um posicionamento mais honroso, mais correto por parte de um gestor, de uma pessoa que seja, né? Mas ele não o fez, pelo contrário, desde aquela época ele já dizia, a verdade vai aparecer, mas gente... Aí que eu falei, aí que eu brinquei sobre a frase. Ah, é? Que não era sua. A verdade vai aparecer, mas não aparece nunca, não aparece nunca. E o que é mais importante, um gestor correto faz muito mais pela sua cidade, pelo seu estado, do que um gestor corrupto. E essa dúvida, ela não pode pairar no ar. Para a sociedade, não pode. Simples assim, porque é um princípio basilar de caráter. Só isso. Certo, gente, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a Notícia de Frente.